Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui, passando para gravar mais um vídeo de conteúdo para vocês e hoje vou falar sobre o profeta Eliseu. Existe um detalhe que, do meu ponto de vista, é muito interessante na história de Eliseu. Muita gente deixa passar, mas eu acho que vale a pena ressaltar aqui para vocês nesse vídeo e vocês vão gostar. É o fato de Eliseu, e aí eu estou falando de Eliseu antes do seu chamado como profeta. Eliseu ele era um trabalhador, ele trabalhava com juntas de bois, e a Bíblia diz em determinado momento que ele era o 12º. E o que é que isso significa exatamente é o que eu quero te explicar. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, a Bíblia diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. O que o texto está dizendo aqui é que Eliseu ele trabalhava em um campo. Ele era responsável por uma junta de bois, ou seja, 2 ou 4 bois, eh, que lavravam aquele campo e ele era o lavrador, ele ia tocando os bois. E haviam 12 pessoas como essa, né? 12 lavradores, cada um com sua respectiva junta de bois. E Eliseu ele era o 12º, isso quer dizer que ele era o último. Isso é algo bom? Isso é algo ruim? Eu vou te mostrar que isso era algo muito bom. E isso fala muito sobre a personalidade, o caráter de Eliseu. Porque quando a gente pensa em um campo que precisa ser trabalhado, precisa ser arado, a gente pensa que o primeiro lavrador, né, ele vai pegar o campo liso. E o trabalho de você arar o campo é justamente você ir guiando os seus bois que puxam uma peça pesada. Podia ser, normalmente era uma peça de madeira e as pontas eram de metal. E essa peça se chama arado. Conforme os bois iam carregando essa peça muito pesada, as pontas de metal elas iam abrindo buracos no solo. Ah, Júlio, para que buraco? Para depois fazer a semeadura, para depois o pessoal ir semeando. Além disso, areava a terra, né? Ou seja, a terra respirava, era revolvida, isso era benéfico. E aí o segundo, depois que o primeiro cara passou, né? Pensa num estádio de futebol. O cara foi de um gol até o outro, com os boizinhos dele abrindo os buracos. O cara que vem depois, ele tem que passar na mesma linha do cara da frente. Porque senão, ele vai abrir um buraco novo, ainda vai jogar areia, terra no buraco que já estava aberto. E aí não tem motivo para você arar o campo. Então o cara que vinha atrás, ele tinha que passar na mesma direção. É por isso que Jesus fala, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino. Por quê? Porque requer muita concentração, requer muita disciplina. O terceiro cara, ele tem que vir também no mesmo ritmo. O quarto, o quinto, o sexto, todos os lavradores têm que seguir a mesma linha. Ok, agora imagine se você é o chefe, é o patrão de todos aqueles homens. Você colocaria o mais experiente ou o menos experiente por último? Resposta: eu colocaria o mais experiente por último. Por quê? Porque se eu colocar o menos experiente por último, ele pode cometer besteira. Então imagina, todos os 11 lavradores da frente fizeram o trajeto correto. Aí o último dá mole e estraga o trabalho dos outros 11 que vieram na frente. Então, assim, não fazia muito sentido você colocar alguém irresponsável e negligente para ser o último da fila. Muito pelo contrário. Você colocava o melhor cara, o cara mais responsável, o cara que você sabia que não ia destruir todo aquele trabalho. E Eliseu era esse cara. Então isso fala muito sobre o caráter de Eliseu. Ele era alguém responsável e ele era alguém confiável, alguém que você poderia colocar. Eliseu, você vai ser o último, porque você vai fechar aqui o nosso trabalho e você não vai destruir o nosso trabalho. Elias havia pedido para Deus, né? Pedido, Senhor, eu quero dar baixa na minha carteira, deixa para lá esse negócio de profeta. E Deus fala, ok, você vai colocar um cara no seu lugar, esse cara é Eliseu, e ele é responsável, ele é ele é disciplinado e ele vai dar conta do recado. Então, o fato de Eliseu ser o 12º fala muito sobre o seu caráter, o tipo de profeta, tipo de pessoa
que Deus gosta de usar: disciplinado e responsável. Perfeito? Espero que essa reflexão tenha te ajudado. Quem falou aqui foi o professor Júlio Ribeiro e um grande abraço.